Tu sabe que existe, peguei um ponto ali que tu estava falando sobre esse medo de que, por exemplo, né, eles queiram um país que só aceita brancos, enfim, e dessa forma eles acabariam recorrendo à violência. O termo para isso é etnoestado, é como eles chamam. Tu sabe que existe um país que não aceita a cidadania de nenhum branco, né? A Libéria. Libéria? Eu não sabia disso. Tá na Constituição da Libéria que se você é branco, você não pode ser um cidadão. Que bizarro, eu não sabia disso. Pois é, isso tu classificaria isso como um racismo institucional? Sim, institucional no sentido de que, tipo, o Estado codificou isso, ó, não queremos branco aqui, sem dúvida. É um racismo institucional. É. Qualquer lei que explicitamente prejudique uma classe, né, por causa de etnia, especialmente se não há um motivo, tipo, porque assim, o problema de dizer que isso aí é racismo institucional é porque certamente alguém vai dizer, ah, se isso é racismo institucional, então as cotas também são. No caso das cotas, elas estão visando diminuir a desigualdade social que foi um resultado de séculos de escravidão. Mas tem o problema de que a cota, ela ajuda uma etnia, ou enfim, ajuda um grupo de pessoas em detrimento de outro, né? Ela também está prejudicando outras pessoas. Eu entendo que tem a questão de tentar equalizar as coisas, mas querendo ou não, quando tu falou, tipo, tem um sistema aí, um institucional, governamental, que prejudica uma etnia. As cotas, elas, querendo ou não, prejudicam uma etnia, porque para dar a vaga pro negro, ela vai ter que tirar de um branco. Vamos com calma. Primeiro que nada é dado. O negro ainda tem que fazer um Não, vestibular, não, estudar, tudo bem, então. tudo bem. Eu não tô te condenando, não acho que você não às vezes falar isso, é porque as palavras que a gente fala, a gente tem que prestar atenção o que a gente tá comunicando. Quando você diz que a vaga foi dada para um negro, tem gente que literalmente acredita que a cota é uma vaga que ninguém concorre e eles vão e dão para pessoas negras. Tem gente que pensa isso, que o negro não faz vestibular. Eu já conversei. Não sabia, não sabia que tinha gente que acreditava nisso. Eu achei que era bem óbvio, né? Que era só simplesmente o Porque você é uma negro pessoa inteligente. que a melhor nota é o que vai ocupar o lugar. Exatamente. Tem gente que. Existe uma narrativa de que as cotas são vagas que estão guardadas, eles fecharam, eles trancaram, e aí eles vão dar para negro. Então, quando a gente diz dá a vaga, eu tento corrigir essa expressão. Eu não vou te cancelar porque você falou isso. Eu não vou correr pro Twitter e falar, nossa, o Wagner. Não, eu tô dizendo, Wagner, presta atenção que quando você fala isso, você vai estar sinalizando pra gente que pensa isso, que vagas são dadas. Eles vão pensar, o Wagner é um cara inteligente, eu concordo com as coisas, e ele concorda que a cota dá uma vaga pro negro. Então você tem que pensar que você pode, às vezes, até influenciar uma pessoa de uma forma que não era nem o que você queria, entendeu? Por causa de uma palavra que você usou que, pra você, parecia inocente, mas às vezes não é tão inocente assim. No caso das vagas, das cotas, quando você está ajudando uma pessoa desprivilegiada, de uma maneira ou outra, vai causar algum, digamos, desconforto para as pessoas que não são. Eu vou dar um exemplo. Pessoas cadeirantes, eles enfrentam desafios que eu e você não temos, certo? Certo? Uma das medidas para ajudar essas pessoas a ter um pouco mais de igualdade é reservar vagas mais próximas para eles, por causa de uma necessidade, uma desvantagem que eles têm. Você concorda com isso? Concordo. Mas não tá tirando a vaga de uma pessoa que anda? Sim. E aí, como é que fica? Então não pode ter vaga mais preferencial para pessoas que precisam daquela vaga? Por motivos de dificuldade de acessibilidade? A gente vai. Cara, Não tem mais vaga. Como é que a gente faz? Como é que a gente. A pergunta é. Isso não é uma pergunta de gacha, eu não tô querendo te pegar e te lacrar. Eu pergunto pra você, Wagner, como é que a gente vai ajudar as pessoas que têm dificuldade de mobilidade sem reservar algumas vagas para beneficiá-los? Eu não vejo outro jeito. O que é. acontece se a gente tirar todas as vagas de cadeirantes do Walmart, por exemplo? Cadeirante não vai mais ter acesso ao Walmart. Você proibiu o cadeirante do Walmart? Não. Você só dificultou o seu acesso. Com essa medida, não posso tirar uma vaga de uma pessoa que anda. Então, desculpa, cadeirantes, seria injustiça, vocês vão ter que comprar em outro lugar. Sabe o Você que vai eu estar acho? tirando a É que eu acessibilidade para as acho que pessoas. isso não deve ser uma imposição do Estado, por exemplo. Eu acho que o estabelecimento, ele vai se favorecer, não é favorecer, que é a palavra que eu quero, enfim, vai ser bom pro estabelecimento se ele tiver essas vagas, porque aí os cadeirantes vão poder comprar lá. Tipo, naturalmente o mercado, ele deveria caminhar, é uma opinião bastante ancapzinha essa, né? Tipo, o mercado, Eu reconheço como ele já cap. resolveria esse problema, mas é uma coisa que eu pensaria, tipo assim, o Walmart colocando a vaga pros cadeirantes ali, o que vai acontecer? Se só o Walmart tivesse isso, todos os cadeirantes da cidade iriam comprar lá, porque já tem Essa visão, cara, eu entendo a lógica dela, mas sabe aqueles sofismas matemáticos que provam que, tipo, 2 é igual a 1? Porque em algum ponto do cálculo você tem que dividir por zero pra conta fechar? Você já viu esses truquezinhos matemáticos? Não. Pra explicar pra galera, e pra você também. Um sofisma matemático é um exercício, depois você procura no Google. Desculpa estar falando muito rápido, porque é o TDAH. Não, vou falar mais devagar.
O sofisma matemático, ele é basicamente um truque em que você vai provar que, tipo, 2 é igual a 1. E aí você faz um cálculo bem complexo que no final você seguiu todos os passos e 2 é igual a 1. Mas em algum momento desse cálculo, em algum momento, nunca falha, foi preciso que você tivesse dividindo tudo por zero, que é uma operação matemática impossível, para que aquilo fechasse. E essa lógica ANCAP de que, tipo, o Estado não precisa fazer porque todos o comércio, a iniciativa privada, é do interesse deles que mais pessoas comprem lá. Então eles vão permitir que as pessoas desprivilegiadas acessem, porque aí todos os cadeirantes vão lá. E eu vou te explicar por que que isso não faz sentido no mundo real, Wagner. O que acontece é o seguinte: o objetivo de um negócio Cara, tu não tá é. comprando uma briga pelo. Mas tu gosta de comprar briga com os ANCAP, né? Eu já te vi jogando muito bait pra ANCAP no Já, Twitter, então já. É porque, tá em cara, casa. a ideologia ANCAP, ela é exclusiva. No sentido que ela exclui pessoas. Eu vou te dar. O exemplo dos cadeirantes é perfeito para isso. Vamos ver se você concorda comigo, tá? O seu ponto é que o Estado não devia se envolver, deveria ser uma prerrogativa do mercado. Porque se o mercado não atende, alguém vai dar lá uma loja que é totalmente acessível para os cadeirantes, todos os cadeirantes da cidade vão lá, e aí essa loja vai ser melhor sucedida economicamente do que a loja que exclui os cadeirantes. Essa é a sua tese, certo? Tem mais um ponto aí, que eu acho que além de tudo tem a questão comercial também. A loja, ela vai se valer de tipo, ei, somos a loja bonzinha, somos a loja do bem que atende até cadeirantes. Entendi. Venham comprar aqui Entendi. porque nós somos uma loja inclusiva. Entendi. E aí a sociedade também iria começar a cobrar isso, eu acho. Esse argumento eu acho melhor. Esse argumento eu acho melhor, Wagner, do que o primeiro que você fez. Mas Não, eu acho que os dois são complementares. Eu acho que, tipo, as duas coisas, elas acontecem simultaneamente. eu acho que o primeiro não acontece no mundo real como você espera que aconteça. E o segundo, embora seja mais válido, quando ele acontece, pessoas como você, que criticam a esquerda, que criticam a lacração, vão apontar para isso com cinismo. Vão dizer, estão fazendo isso só para lucrar mais, não é para beneficiar os outros, só para lucrar mais. E aí acaba desencorajando as empresas que usariam isso como uma medida para alcançar mais justiça social, entendeu? Deixa eu abordar o primeiro ponto. Você falou que, tipo, a sua teoria é que o Estado não precisaria se encarregar disso, basta a iniciativa privada perceber que estaria perdendo dinheiro se não atendesse os cadeirantes, e aí com isso eles vão dar vagas para os cadeirantes, certo? Por que você acha que foi preciso uma lei para isso? Se o mercado faria isso voluntariamente, por que foi preciso uma lei, então? Cara, eu não sei, porque eu teria que pesquisar, tipo, aonde que isso surgiu primeiro? Foi realmente uma ideia que partiu do governo, seja lá onde for? Existem leis de acessibilidade que ditam a acessibilidade de forma geral, né? E a gente, para simplificar o assunto, vamos falar especificamente das vagas para cadeirantes, né? Na maioria dos países, existem leis que regem isso, né? Que essa vaga tem que ser dada para o cadeirante, né? O motivo pelo qual uma lei foi necessária para fazer a parada é porque, é óbvio, se não tivesse a lei não seria feito, certo? É basicamente isso. Sim. Ok, posso concordar. Eu acho que talvez pudesse chegar nesse ponto quando alguém pensasse e implementasse isso, mas eu posso concordar que no mínimo demoraria mais, sei lá. Então, pois é, se a gente for esperar que o mercado faça, a própria existência da lei já mostra que. Porque, cara, o mercado existiu por décadas até a lei surgir. Então, demorou décadas para isso e não estavam fazendo. A lei foi preciso. Isso, para mim, prova empiricamente que não existe interesse de implementar essas medidas que deem mais acessibilidade para pessoas privilegiadas. A existência da lei, para mim, é prova de que o mercado não queria fazer. Então, a lei foi implementada justamente porque o mercado queria fazer. Qual é o meu ponto com isso? A lei foi necessária porque não era lucrativo para a empresa determinar essas vagas para as pessoas com problema de acessibilidade, porque elas são necessariamente uma minoria. Elas são minoria. Então, o Costa. Então, e tem um ponto também que acho discutível dentro dessa discussão mesmo, que é, será que também não é um pouco exagerado o número de vagas que deixam para essas pessoas, sendo que, tipo, justamente elas são minoria, e às vezes o governo vai lá e, sei lá, 10% das vagas do estacionamento precisam ser para pessoas cadeirantes. E aí tá prejudicando o comércio para vagas que estão lá e não vão nem ser usadas, e também incentivam as pessoas a burlar a lei, porque, tipo, pô, só tem essas vagas aqui para deficiente, Vou vagas. parar aqui mesmo, é só 5 minutos, entendo o seu ponto. Esse argumento é bem saliente, é válido. Você está dizendo basicamente o seguinte, se eu entendi bem. Por mais que eu concorde com a necessidade de acessibilidade, né, e eu concorde a certo ponto que o Estado às vezes precisa se meter, porque senão vai demorar demais ou então nunca chega, será que a metodologia foi boa bastante? Porque talvez tenha mais vaga do que é necessário, o que prejudica as pessoas que não são desprivilegiadas, o que incentiva não gostarem daquela medida, incentiva a desonestidade, incentiva a gente a tentar pegar a cota que não merece. Eu entendo o seu ponto. Eu não entendo Eu a literalmente metodologia conheço científica. pessoas que colocaram adesivo de deficiente no Pode crer, carro pode pra... crer, pode crer, pode crer.
Realmente, se eu for ser sincero, quando eu vou no shopping, eu vejo todas as vagas para pessoas, né, sem problemas de acessibilidade ocupadas e várias vagas para cadeirantes ocupadas. Sem estudo sobre a metodologia, os números da população, eu não posso dizer com certeza que, ó, tá vendo? Nem precisava, tem muita vaga. Eu não sei, eu tenho que ter a humildade de Cara, reconhecer que eu não sei. com certeza. Vamos falar a verdade, que um dos grandes problemas é que quem faz essas leis são um bando de deputado que a gente vê lá os caras, não são Sim, pessoas preparadas pra sim, decidir essas concordo. coisas. A gente depende, quando a gente fala de coisas sociais, né, acessibilidade, a gente depende de pessoas que estudam isso. Os caras que, tipo, eu me dediquei a falar de videogame, eu me dediquei a falar de tecnologia, tem gente que se dedicou. Por que que a sociedade é assim? Então a gente tem que buscar medidas políticas que se baseiem nas pessoas que dedicaram a entender. Então, se nessa questão das vagas tem mais vaga do que é necessário, a metodologia foi, né, infelizmente, foi infeliz, foi mal feita. Só que eu prefiro que se cause um pouco de inconveniência às pessoas que não são cadeirantes, ela tem que andar um pouquinho mais para chegar no shopping, do que faltar acessibilidade. Do que uma pessoa que é cadeirante, eu tenho pessoas na minha família que têm problemas de acessibilidade. Eu prefiro ser um pouco. Eu tenho que andar um pouquinho mais, tipo, em vez de andar 30 segundos para chegar na porta do shopping, eu andei 1 minuto. Eu prefiro isso do que uma pessoa, tipo, eu tenho uma irmã, isso é uma coisa que eu nunca falei na internet, porque é uma coisa um pouco delicada, mas eu não me importo de falar. Uma das minhas irmãs, do segundo casamento do meu pai, ela nasceu sem os dedos da mão direita. Ela vai ter problemas de acessibilidade. Não é a mesma coisa que um cadeirante, mas ela vai ter problemas de acessibilidade. Ela vai ter dificuldades para escrever, ela vai ter dificuldades na carreira dela. Então, eu prefiro ter um pouco de inconveniência pessoal, mas garantir que a gente está cada vez mais validando, né, dando valor a uma sociedade que vai dar a pessoas como a minha irmã, que nasceu com um problema, que ela não teve controle daquilo, ela nasceu daquela forma, ela vai ter um desafio muito maior do que eu tive na minha vida. Eu prefiro que a gente atenda as necessidades das pessoas e às vezes erre um pouquinho do lado de, demos muita vaga pra pessoa que nasceu sem dedo na mão. A gente separou 3 vagas pra pessoa sem dedo na mão e só tem uma pessoa sem dedo na mão. Eu prefiro ter um pouquinho de inconveniência com uma pessoa que se deu melhor na vida do que abandonar completamente a pessoa que nasceu sem uma perna, sem um braço, entendeu? Uma pessoa cega, uma pessoa Sim, porque já cadeirante. vai ser mais difícil pra ela todo o resto, né, cara? Então, tipo, eu entendo. Eu Sabe qual é o entendo. problema, Wagner? Sabe qual é o problema? O cerne do problema? É muito fácil para as pessoas falar assim: uma inconveniênciazinha das minorias, as minorias têm que se dobrar para as maiorias. Mas eles nunca pensam que às vezes é a maioria que tem que. Ok, vamos fazer um pequeno sacrifício aqui para ajudar os caras. Esse é o problema central. É tudo. Isso é tudo. Isso é o ponto central de tudo. Todo mundo concorda que injustiça não devia ser feita. Todo mundo concorda com isso. Mas o problema é que a linha do que determina a injustiça, às vezes, é muito flexível para as pessoas.